Fala, Eli. Boa noite. Tá. Tá me ouvindo aí? Comenta alguma coisa se estiver me ouvindo, se tiver o som ok aí. Fala, Cassinha. Boa noite. Esperar uns minutinhos aí. O pessoal dá um ar da graça. E aí, meu amor? Paulinha. Boa noite, Cassinha. Boa noite, Eli. Fala, Jojo. Vivinha. Boa noite, gente. Algumas das pessoas aí já estão até cansadas de me ouvir falar sobre alguns assuntos, né? Mas a gente vai puxando a orelha aí, pessoal. Sem monopólio aí, parceria do podcast. O negócio tá legal, hein? O podcast tá bonito. Vou aparecer lá, hein, mano. Tá top, velho. Sem monopólio podcast lá no YouTube. Quem puder acompanhar lá, dá uma força. É o pessoal daqui da região, é tipo A mesmo, né? Acho que é o Michael que tá aí, né? É, eu gosto, né, de fortalecer o pessoal que tá aqui, né? Fala, Joãozinho. Tô gravando aqui também, tá? Pra, pra quem não puder assistir, eu transformar em conteúdo e postar aí pro pessoal não perder o conteúdo, né? Só mais uns minutinhos aí. Beleza, pode deixar. Eu vou sim, mano. Vamos marcar. Eu te mandei mensagem aí pra você anotar o meu WhatsApp. E a gente marca assim um bate-papo lá, pô. Vai ser legal pra caramba. Poder falar um pouquinho lá. Um pouquinho não, né? Eu falo bastante, mas vai ser bacana a gente falar pro pessoal aí, passar um pouquinho da nossa visão, né? De principalmente educação financeira, que é uma coisa que muita gente não tem uma preocupação hoje em dia. E a nossa missão é fazer o pessoal, convencer o pessoal de que isso pode mudar vidas, né? Pode transformar a vida de todo mundo. Fala, Mari, beleza? Johnny pai. Fala, Johninho, monstro. Só dar um alô aqui pro pessoal. Fala, Mari, você solicitou aí alguma coisa, Mari? Ou foi sem querer? Mais uns dois minutinhos aí, a gente já inicia aqui, tá, galera? Precisa economizar ele. Eu vou tentar, né, passar algumas informações aqui. Se você seguir a página e aplicar o que a gente passar de dica, vai ajudar bastante, eu acredito, né? Na verdade, são várias coisas, vários pontos, né? Além de economizar, tem vários fatores aí que contribuem para que a gente tenha uma vida financeira mais estável, né? Além de economizar, é saber organizar também o que a gente ganha, né? Ter a capacidade de fazer, de repente, uma renda extra sempre que possível, saber aplicar o nosso dinheiro de uma forma eficiente, né? Além de economizar, né? Então, assim, ter controle com gastos de cartão de crédito, que é infelizmente, para muita gente acaba sendo um vilão, né? Fala, Paloma. E aí, menina? Tudo bem? Como que você tá?
Pô, legal, gente, ver vocês aqui participando, bacana mesmo. Eu vou iniciar aqui, né, até para não ficar muito extenso, eu pretendo. Fala, Elcio, monstro. Eu pretendo iniciar aqui já, até para não ficar muito extenso, né? Minha ideia aqui é trocar um bate-papo aqui com vocês rapidinho, mais ou menos uns 30 minutinhos no máximo, até para não estender muito, não ficar muito maçante, direto ao ponto, e a gente conseguir abordar o tema aí, que é um tema tão importante, e ao mesmo tempo não tomar muito tempo de vocês, tá? Galera, primeiramente agradecer vocês aí que estão participando da primeira live de muitas, né, que eu pretendo fazer. Bom, a maioria aqui já me conhece, já sabe um pouquinho da minha história, né? Fala, Joe! Joezão, monstro. Bom, para aqueles que não têm muita intimidade aí, não conhecem perfeitamente, né? Eu venho estudando finanças pessoais aí já tem um bom tempo, por volta de 5 anos, mais ou menos. De um ano e pouco para cá, que eu venho flertando, né, com essa parte profissional de ajudar outras pessoas, de produzir conteúdo, de orientar de uma forma mais intensa, né? E aí, de alguns meses, uns 6, 8 meses para cá, que eu comecei a trabalhar de uma forma mais intensa aqui nas redes, né? Para mostrar para as pessoas o quanto é importante a gente trabalhar essa parte financeira, né? Olhar para isso, né? Como de fato um pilar da nossa vida, porque de certa forma tudo passa pelo financeiro, né? Então, se a gente quer realizar uma viagem, conquistar um bem material, o que quer que seja, a maioria das coisas passa pelo financeiro, né? Então, com base nisso e tendo em vista que muitas pessoas têm dificuldade para lidar com dinheiro, para entender como funciona o dinheiro, eu decidi tomar essa atitude, né? Porque o mundo tá cheio de pessoas aí que têm ideias incríveis, mas não tem tantas pessoas assim que vão lá e fazem, né? E mete as caras. Então a gente precisa disso, a gente precisa de ação, a gente precisa fazer, né? Ir lá e fazer acontecer, tá? Então, assim, basicamente a maioria aqui já me conhece. É, Quem não conhece aí tem a oportunidade de acompanhar o trabalho. Fala, Nu, tudo bem? Will, quem não conhece ainda tem a oportunidade de acompanhar o trabalho e conhecer um pouco mais com o passar do tempo, né? Deixa eu pôr um cronômetro aqui para eu basear no tempo aqui. Gente, então vamos lá, né? Vamos iniciar. Basicamente, o objetivo dessa live aqui é falar principalmente aí sobre reserva financeira. Fala, Fá, tudo bem? Legal, oi, no. O objetivo principal da live, vamos tocar aqui, né? Falar sobre reserva de emergência e a importância, né? E aí eu vou destrinchar alguns pontos do quanto é importante a gente ter uma reserva de emergência, para que que ela serve, como calcular e onde a gente pode fazer uma aplicação, deixar ela, essa reserva, né, para ela ter uma rentabilidade da melhor forma possível e ao mesmo tempo a gente consiga utilizar num momento de necessidade, né? Então, muitas pessoas, ontem eu fiz 2 enquetes abordando esse tema e muitas pessoas, a maioria das pessoas que me responderam lá, me deram um insight, né, de que a maioria não sabe como calcular uma reserva de emergência e essa maioria também não faz ideia de onde colocar esse financeiro, né? E algumas pessoas até não têm muita noção do para que serve, para que vai utilizar, né? Fala, Albert, beleza? Então, basicamente, o meu intuito aqui é esclarecer um pouco e trazer para vocês essa visão do quanto é importante a gente ter essa parte organizada, né? Antes de qualquer coisa, tá? E como principais benefícios aí que a gente tem de criar uma reserva de emergência, dois principais, segurança e tranquilidade, né? Então, como o próprio nome já diz, reserva de emergência, né? Para momentos onde a gente aconteça alguma coisa, algum imprevisto, e a gente não seja pego desprevenido, né? Que é o que acontece o tempo todo, a vida é assim, né? A vida são altos e baixos. Então, uma hora, do nada, a gente tem algum problema de saúde, né? A gente não quer ter, a gente tenta fazer de tudo para não acontecer, mas é inevitável, né? E muitas vezes a gente não consegue prever isso daí. O próprio nome já diz imprevisto, né? Emergência. Então, assim, mesmo que a gente não consiga prever esses acasos da vida,
ainda assim, existem maneiras da gente conseguir se organizar para quando acontecer, a gente estar preparado e não ser um caos, né? Não ser um problema maior do que é. A gente não precisar se desdobrar para conseguir passar por esse problema, né? Então, eu costumo dizer que os problemas eles não precisam ser maiores do que já são, entende? Então, às vezes é um carro quebrado que acaba que estraga toda a nossa semana quando a gente poderia ter se programado, se organizado para aquilo ali não ser nada, nem estragar nosso dia, quem dirá nossa semana, né? Então, assim, se vocês tiverem aí uma oportunidade de anotar papel, caneta, vai ser muito importante porque vocês vão anotar, prestar atenção e anotando, depois vocês conseguem colocar em prática. De repente, no final, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso esclarecer para vocês, beleza? Então, é legal também vocês terem um caderninho, uma caneta aí do lado, ou que seja no celular, para conseguir absorver bem esse conteúdo, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro, dito isso, né, do quanto é importante a gente estar preparado para alguns momentos de dificuldades ou de problemas imprevistos na nossa vida, é importante a gente saber também como que a gente faz um cálculo de uma reserva de emergência, né? Esse cálculo, ele vai ser feito de acordo com cada tipo de pessoa e cada tipo de profissional, né? Porque assim, nós temos o profissional liberal, que é o autônomo, né? A pessoa que trabalha por conta, seja um empresário, seja uma pessoa que trabalha vendendo alguma coisa, né? Ou uma pessoa que é um vendedor comissionado numa loja, não tem um salário fixo, né? Então, essa pessoa, teoricamente, ela não tem tanta estabilidade quanto uma pessoa que trabalha num CLT, numa empresa, ou um funcionário público, por exemplo. Então, esse autônomo, né, ou essa pessoa que trabalha por conta, que a gente fala, ela vai ter que ter uma reserva de emergência diferente de uma outra pessoa que tem uma certa estabilidade um pouco maior, tá? E como que a gente vai fazer esse cálculo? Basicamente, a gente precisa entender primeiro uma premissa básica, né? Primeiro a gente precisa colocar no papel o quanto a gente precisa por mês para sobreviver, né? Então, basicamente, contas essenciais. Dentro dessas contas essenciais não vão entrar roupa, não vai entrar shopping, não vai entrar gastos superficiais com cartão de crédito, não vai entrar aquela pizza. Não, são gastos de moradia, gastos com alimentação, gastos básicos que a gente precisa para se manter e essenciais que não são negociáveis, digamos assim. Tá? Então, tendo isso em mãos, a gente tendo esse cálculo, esse número, né, a gente pode trabalhar com um número hipotético aqui. Vamos dizer que uma pessoa sozinha ali, ela gasta R$ 2.000 para morar e tem um custo fixo mensal ali, básico, né? Uma pessoa sozinha, um exemplo. Pode ser dois, pode ser três, pode ser 4.000, esse número é relativo para cada pessoa, tá? Eu não quero trabalhar aqui com números, eu quero que vocês entendam o conceito. Boa noite, Edão. Boa noite, Joe. Tudo bem? Então, basicamente, eu quero que vocês entendam o conceito, tá? Vamos dizer que essa pessoa é um autônomo e aí ele trabalha por conta, trabalha com vendas, ou seja, o salário dessa pessoa não é previsível e ela não tem muita estabilidade financeira também. Amanhã ela pode não ter uma renda, não tem uma segurança tão grande. Então, essa pessoa é recomendado que ela tenha, no mínimo, 12 meses de renda básica mensal, né? Ou seja, esses R$ 2.000, que é o mínimo que ela tem para sobreviver, o mínimo, 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 ela vai multiplicar por 12. Então, vamos fazer aqui um cálculo fictício aqui com R$ 2.000, um exemplo. Uma pessoa sozinha gasta R$ 2.000 ali, ela vai fazer esse cálculo vezes 12. Então, são R$ 24.000 que vai ser a reserva de emergência dessa pessoa, tá? Ah, mas é muito dinheiro. Ah, mas eu não vou conseguir, meu. Tudo parte do pensamento, do que você acredita, tá? Então, aos pouquinhos você vai fazendo, não é uma coisa que você precisa pegar um empréstimo e colocar lá para ter de reserva, não é isso, é aos poucos. Você vai investindo aos pouquinhos, vai guardando, separando um pouco a pouco, e com o passar do tempo, você vai construindo isso. Essa é a palavra-chave, é construir, tá? Uma reserva. Construir algo que vai te deixar confortável daqui a um tempo, tá? Então, a gente está nesse exemplo da pessoa que é um autônomo, né? E aí ele faz esse cálculo de 12 vezes.
Por que 12 vezes? Porque a gente simula como se a pessoa estivesse fazendo o próprio seguro-desemprego dela, né? De um prazo de 12 meses. Então, se tudo der errado, acontecer algum problema, alguma coisa, essa pessoa ela tem garantido ali 12 meses de renda básica ali para sobreviver, né? Que é o que ela já fez de cálculo, já se preparou. Então, é aquilo que a gente falou, né? No começo, o problema ele não precisa ser maior do que é, né? Então, se a pessoa ficar desempregada, ficar sem condições de se manter, já é um baita problema, né? Se a pessoa ficar nessa situação ainda sem dinheiro, piorou, né? Então aí que o problema se agrava muito mais, e aí é que a gente acaba passando pelos momentos, entre aspas, assim, momentos ruins de vida, de uma forma muito mais conturbada do que precisa ser, né? Se você já tem uma reserva, alguma coisa, e não falo nem só de perder um emprego, perder totalmente a renda, eu falo às vezes de ter um gasto imprevisto, entendeu? Por exemplo, quebrou o carro, você precisa gastar R$ 2.000. Você vai tirar da onde? Sabe? Aí muitas vezes você tem que apertar, viver aquele mês de uma forma totalmente desconfortável, porque você poderia ter se preparado e negligenciou essa questão da reserva de emergência, né? E a palavra é essa, negligência, né? Se a gente acaba negligenciando, a gente paga uma conta lá na frente, né? E essa conta nunca sai confortável, nunca sai bacana. E aí, bem-vindo aí quem está entrando agora, o Felipe, o Gui, Paloma. Bem-vindo aí, pessoal. Estou falando aqui em relação ao cálculo da reserva de emergência, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aí no chat, que à medida que eu tiver um tempinho aqui eu vou respondendo, tá? Então, voltando. Isso a gente falou do cálculo de quem é autônomo, né? Mas e quem é CLT? Vai ter que fazer esse cálculo também, vai precisar de 12 vezes o gasto mínimo mensal ali para sobreviver, o gasto básico que a gente fala, né? Não, não necessariamente essa pessoa que é o CLT, que tem uma. Por exemplo, às vezes uma pessoa que é CLT trabalha 5 anos na empresa, tem uma certa estabilidade, já tem um cargo consolidado, ou até mesmo um funcionário público. A gente não tem como falar que essa pessoa tem o mesmo grau de instabilidade do que uma pessoa, um autônomo, né? Uma pessoa que trabalha por vendas, que precisa ali matar um leão por dia, que não tem nada garantido, né? Então, são cenários diferentes. Então, essa pessoa que tem uma estabilidade um pouco maior, ela pode diminuir um pouco essa margem, ela pode trabalhar aí com 6 a 8 vezes a condição de vida mensal dela, né? Então, nesse mesmo exemplo que a gente citou aí de R$ 2.000, por exemplo, no caso do CLT ou de um funcionário público, eventualmente, essa pessoa pode fazer essa conta multiplicada por 6, né? E aí, ao invés de ser 24.000, pode ser 12.000 aí, tá? Para ela ter de reserva financeira nesse cálculo que a gente está fazendo, beleza? Agora vai do conforto de cada um também. Às vezes a pessoa é um CLT, tem até uma certa estabilidade, mas é uma pessoa que quer ser um pouco mais conservadora, quer garantir um pouco mais. Então ela vai fazer, em vez de 6 meses, ela vai fazer 8 meses, 9 meses, 10 meses, entendeu? Quanto mais você tiver guardado para ser esse colchão emergencial, mais tranquilo você fica e tranquila em situações onde a gente tem certos imprevistos da vida aí, tá? Então, basicamente, o que eu quero que vocês entendam é esse conceito de você ter uma quantia multiplicada pela quantidade de meses que multiplicado por 6 a 12 meses, que é a quantia básica que você precisa para se manter, tá bom? Então, esse é o cálculo que a gente deve fazer, de 6 a 12 vezes o nosso gasto mensal, beleza? Tá, e como que a gente vai fazer isso daí? Existem algumas estratégias que a gente pode adotar para que a gente consiga construir uma reserva, né? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa olha para esse número, tipo, a pessoa gasta R$ 3.000 para sobreviver, ela tem um emprego de CLT ali e tudo mais, e ela precisa de R$ 3.000 mensais, né? Então ela multiplica por 6 e ela fala, pô, R$ 18.000 está muito longe, né? Então, às vezes, se a gente ficar pensando nesse número tão distante, às vezes para cada um pode ser distante, né? Para outros pode ser perto, cada um é relativo essa quantidade, tá? Mas às vezes a pessoa pode até desanimar e tal, né? Mas na verdade, gente, não é para vocês vão pensar lá nos 18.000. Meu, pensa aqui agora. Quanto você tem agora? Tem o zero. Então, mês que vem você tem 200 ou 300. Quanto você consegue guardar? 400, 500, 100? Porque aí você já está melhor. Você já está 1% ali melhor do que o mês passado, do que o mês retrasado. Esse é a mentalidade, é o processo, tá? Eu não quero que vocês pensem assim, nossa, eu preciso de 18.000. Não é isso. Você precisa começar, tá? E qual que é a estratégia básica que a gente vai utilizar aqui em que eu vou passar aqui até o segredo do negócio para vocês, que é o que eu sempre passo para quem fecha a consultoria comigo, até alguns amigos que eu tenho a oportunidade de conversar sobre isso, tá?
Inclusive, até a Eli comentou aí no começo, né, que ela falou, precisa economizar e tudo mais, né? Isso daí é uma parte do processo, né? Economizar, cortar gastos, né? Esses gastos supérfluos que às vezes a gente gasta bastante, né? Quem gosta de sair aí, quem gosta de tomar uma cerveja, quem gosta de ir para um restaurante, comer uma pizza. Quando você vai ver no fim do mês, o cartão do iFood tá R$ 1.000, R$ 2.000, né? Boa noite aí, pessoal, que tá entrando aí agora. Boa noite, gente. Bem-vindos aí, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me sinalizar aí no chat, tá bom? Então, basicamente, não é só economizar e cortar esses gastos, né? Além disso, a gente pode também fazer uma renda extra e tudo mais, só que nada disso vai adiantar se vocês não tiverem a mentalidade do quê? Se pagar primeiro. Aí é que está a diferença de quem consegue construir alguma coisa e de quem fica parado só reclamando, fala assim, meu dinheiro nunca dá, mas aí eu vou ter que ganhar mais. Aí a pessoa ganha, hoje a pessoa ganha 3.000, aí ela fala, mas quando eu ganhar 4.000, eu vou conseguir. Aí a pessoa recebe uma promoção, ganha 4.000, aí fala, putz, aí passa 3 meses, os 4.000 já não tá mais dando certo. Aí ela fala, putz, mas quando eu ganhar 5.000, aí vai ficar bom. Aí a pessoa vai e ganha 5.000. E aí os 5.000, depois de 3, 4 meses, já não dá, não é o suficiente. Ah lá, quando eu ganhar 7.000, e vira um ciclo. Entendeu? Porque o problema não é aí que tá o problema. O problema tá no comportamento. O problema tá em se você se adaptar, porque é aquela velha premissa, né? Que a gente está cansado de ouvir, pô, quanto mais você ganha, mais você gasta. Mas é por causa do comportamento. Você tem que atacar o comportamento, você tem que mudar o comportamento. Entende? E aonde que está essa premissa de se pagar primeiro? Que eu falo que é o grande segredo que muda tudo. O que é isso? Vocês, basicamente, ó, a Mari está falando aqui, ó, Marcel, sendo CLT, tipo, tem fixo e comissões, tem que fazer esse cálculo só em cima do fixo. Então, Mari, no seu caso, a Mari perguntou aí se ela precisa fazer o cálculo só em cima do fixo, né? Então, basicamente, depende, assim, se você tem uma certa previsibilidade da sua renda variável, você pode incluir uma média ali. Se você tem um valor que você fala, não, esse valor é garantido, você pode incluir aquilo ali como base, mas assim, o tanto que você ganha não vai ser tão pertinente na hora de você calcular. O que vai ser mais pertinente é o quanto você precisa para sobreviver por mês, tá? Então vamos dizer, você vai colocar aluguel, água, luz, internet, ou a sua internet no celular, se for o caso, preciso para trabalhar. Você vai colocar tudo isso no cálculo e você vai chegar num valor. Esse valor, como você é CLT, mas tem uma parte variável, você pode, depende assim, você pode incluir na parte do CLT, né? Então você faz esse valor de gastos mensais e faz multiplicado por 6, 8 meses, né? Que é a quantidade que você vai precisar ter de reserva, entendeu? Então, esse valor você vai precisar meio que guardar, investir esse valor para que você consiga compor a sua reserva de emergência, entendeu? Agora, o quanto você ganha, como você é comissionada, automaticamente vai fazer com que você consiga acelerar o seu aporte, aumentar a quantidade que você guarda para chegar mais rápido na sua reserva ideal, entendeu? Então, não interfere muito em relação a essa quantidade de comissão que você ganha a mais, certo? Então, basicamente, entra um pouco até essa dúvida da Mari num momento interessante aqui, né, do que eu estava falando, que entra como se pagar primeiro. O que que é esse conceito de se pagar primeiro? É o que eu estava falando para a Mari. Por exemplo, você ganha um CLT e uma comissão. Você vai fazer o cálculo com base em quanto você gasta por mês, quanto você precisa. Porque o quanto você precisa não é baseado em quanto você ganha necessariamente, entendeu? Porque quanto você ganha você tem outros gastos. Você tem gasto com, às vezes você vai no restaurante, você sai, você vai comer alguma coisa fora, iFood, entendeu? Então não interfere. O cálculo que você tem que fazer é baseado no quanto você precisa para sobreviver básico. Moradia, água, luz, alimentação, essas coisas, contas básicas. Aí você vai chegar num valor. Esse valor você vai multiplicar ele por 6 a 12 vezes, depende da sua condição. Se você é CLT, pode ser 6, 7, 8 vezes, quanto você se sentir confortável. Agora, muito menos que 6 vezes, eu já acho que é um valor que você fica muito apertado ali no caso de precisar, entendeu? O Eder perguntou, tem uma média de comissões no caso para ter uma média? Para estimar o cálculo dentro disso, né? Ter uma média das comissões, no caso, para ter uma média, para estimar o cálculo dentro disso. Então, mano, no caso, a comissão que você recebe, ela não vai, ela só vai interferir para você saber uma projeção de quanto você vai ganhar futuramente, entendeu? Ela não vai interferir no cálculo. O cálculo ele vai ser baseado sempre no quanto você precisa para se manter,
Você vai calcular aluguel, água, luz, internet, você vai calcular os seus gastos mensais básicos, um mínimo ali que você precisa, tipo, igual no seu caso, Éder, você tem uma filha. Então você vai calcular os gastos da sua filha, tudo que você precisa para se manter ali no mês. Vamos dizer que esse valor ali chegou a R$ 3.000. Ó, R$ 3.000 é o mínimo que eu preciso para me manter durante o mês. Esses R$ 3.000 você vai multiplicar por 6 vezes, entendeu? E aí vai dar R$ 18.000. Esse é o valor que você precisa ter em reserva de emergência, entendeu? Então, tipo assim, não interfere se você ganha comissão, não. O que você vai utilizar, se você é CLT ou comissionado, é só para você saber se você vai fazer vezes 6 ou vezes 7 vezes 8 vezes 12, entendeu? Porque o que vai mudar é a sua estabilidade. Quanto mais estabilidade você tiver, menos você precisa multiplicar esse número, entendeu? Se você tiver, por exemplo, um funcionário público, ele pode multiplicar por 6, porque tecnicamente ele não corre muito risco de ficar sem emprego, ficar sem renda, alguma coisa. É um risco menor de uma pessoa que é vendedor, ou comissionado, ou autônomo, entendeu? Esse vendedor ou autônomo que tem menos estabilidade no trabalho precisa ter uma reserva maior, porque ele tem menos previsibilidade. Entendeu? Agora, no caso de vocês que são CLT, mesmo tendo comissão, vocês ainda são CLT. Vocês já têm, de certa forma, uma estabilidade um pouco maior do que uma pessoa que não é CLT, entendeu? Um PJ, ou igual no meu caso, PJ, no meu trabalho e tudo mais, tá? Então, é só isso que vai mudar. Agora, o cálculo ele é feito com base no que vocês gastam por mês para sobreviver. Fechou? Então, basicamente é isso. De você ter uma base da receita que você está tirando o valor CLT. Eu acho que é isso, basicamente, entendeu? Se ficou alguma dúvida aí, vocês mandam novamente, tá? Se não tiver ficado muito claro. Basicamente, tendo esse cálculo, por exemplo, eu gasto R$ 2.000 para sobreviver. Então, eu sou CLT, eu vou fazer vezes 6. Então, a minha reserva de emergência tem que ser 12 mil. Como que eu vou guardar esse dinheiro? Eu vou pegar do quanto eu ganho e a primeira coisa que eu vou fazer é incluir um valor. Eu recomendo que vocês comecem pelo menos 5, 10%, assim, 10% do valor que vocês ganham é um valor considerável. Dá para você pegar esse valor e guardar. Só que você não pode esperar sobrar dinheiro para você guardar. Primeiro você tem que pegar esse capital, por exemplo, já recebeu, põe no meio das contas. Você vai pagar o aluguel, vai pagar água, luz, internet, tudo que pagou de contas de casa, já pega esse valor que 10% do seu salário e separa e coloca no investimento que a gente vai falar um pouco mais para frente. Essa é a chave que vai fazer diferença para vocês conseguirem ou não construir. Agora, se você falar assim, não, vou pagar minhas contas e aí o dinheiro que sobrar eu vou investir. A minha notícia que eu tenho para vocês é ruim, tá? A notícia ruim que eu tenho para vocês é a seguinte: nunca vai sobrar, tá? Nunca vai sobrar. Se você esperar sobrar para investir, não vai sobrar. O que você tem que fazer é o contrário. Recebeu, pagou todas as contas, que são aquelas contas básicas que a gente fez a conta lá. Pega 10%, inclui no meio dessas contas aqui. Mas aí não vou poder curtir a vida, não vou poder ir num restaurante. Não, gente. Vocês vão ver que esses 10% vocês não vão nem sentir. E conforme vocês vão pegando gosto, é capaz de até vocês querem aumentar por 20%, 15%, 30%, dependendo, né? Depende muito, né? Quem tem família é difícil pegar 30% que ganha, mas vocês vão ver que vocês vão até querer aumentar, vai querer fazer uma renda extra, um freelance para fazer mais dinheiro, porque vocês vão ver que vocês estão chegando perto do valor da sua da reserva, né? Sua reserva é 12 mil, 16 mil, 20 mil que seja. Você vai falar assim, putz, eu já tenho 3 mil. Nossa, tô chegando, tô evoluindo. E isso daí vai alimentar a vontade de vocês de continuar, de fazer, de acontecer. Quando vocês tiverem a oportunidade de, né, é inevitável aconteça de vocês precisarem usar uma reserva, você fala, nossa, como eu tô tranquilo. Putz, meu carro quebrou aqui, mas eu tenho uma grana aqui para isso. Eu me planejei para isso. Isso dá uma sensação de orgulho, sabe? Essa é a ideia, tá? Então, o insight principal é, se vocês puderem anotar, quem tiver com um caderno, caneta aí, se pagar primeiro, o conceito de se pagar primeiro, isso é o mais importante, eu acho, do que eu puder falar. Se eu puder parar por aqui e vocês entenderem só uma coisa que é se pagar primeiro, já para mim já valeu essa live, tá? Pega 10%, estipula uma porcentagem, 10% do que você ganha, que você ganhar no mês, e inclui dentro das contas, tá?
vai pagar aluguel, água, luz, telefone, internet. Aí você pega esses 10% e coloca aqui junto. Ah, então, aqui, eu tenho 10% que é religioso que eu vou mandar lá para. Vocês vão ver que daqui a 3, 4 meses você fala, nossa, está crescendo aqui meu patrimônio. E o mês que você vai ganhar mais, você consegue colocar um pouquinho mais. Vocês vão ver que não vai fazer diferença, não vai fazer falta. Muito pelo contrário, vocês estão construindo alguma coisa muito maior, tá? Então, basicamente, além de economizar, cortar gastos supérfluos, fazer renda extra, você tem que saber organizar isso daí, beleza? Se vocês estiverem anotando aí, quem não estiver anotando, pega um papelzinho, uma caneta, vale a pena, tá? É, Mais uma vez, repito, alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, não sei se eu consegui esclarecer, Mari, me dá um sinalzinho aí, se eu conseguir esclarecer a sua dúvida, Éder. Se ficou alguma dúvida, mandem aí para mim novamente, tá? Mas basicamente o cálculo ele deve ser feito não com base no seu salário, é com base no que você precisa para sobreviver, entendeu? Essa é a diferença. Você tem que calcular com base nisso. Quanto que eu gasto por mês para viver? Um mínimo. 2.000, 3.000. Aí, esse número é o número que você tem que multiplicar por 6 a 12 vezes. Ah, preciso de 2.000 para sobreviver. Sou CLT, multiplica por 6 vezes. 12.000. Esse é o valor da sua reserva. Aí, como que eu vou chegar lá? Vou guardar aqui, ó, 200 por mês, 300 por mês, 100 por mês. Entendeu? Até chegar lá. Legal, Albert. Legal que ficou clara a explicação, né? Bom, gente, se tiver muito confuso, vocês podem me sinalizar aí que eu dependo também do que vocês me passam de feedback, tá? Bom, vamos lá. Dito isso, a gente já aprendeu aqui a calcular e a gente já aprendeu aqui um insight que vai fazer toda a diferença, né? Já são duas coisas aqui. O cálculo que a gente vai fazer 6 a 12 vezes a nossa renda básica mensal e como que a gente vai fazer para chegar nesse capital, né? Para guardar essa grana. A gente vai se pagar primeiro, vai incluir o valor desses 10%, seja 15%, você vai colocar no meio dos gastos, tá? Dos gastos essenciais. Beleza? Então você vai encarar isso como se fosse uma parcela de alguma coisa, uma parcela de um carro, uma parcela da sua casa e compromisso, gente. Tem que ter compromisso, vocês precisam se comprometer com isso, porque é a vida de vocês. Entendeu? Não adianta nada eu falar aqui um caminhão de informação e vocês não praticarem, não ir lá e fazer. Vocês têm que tentar fazer, tá? Qualquer coisa eu também estou à disposição aqui, vocês podem me chamar e mandar mensagem que eu respondo sempre que o mais rápido que eu conseguir. Beleza? Quais são agora as opções de investimentos que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar esse dinheiro e vai pôr debaixo do colchão? Teve gente que respondeu lá, né? Não sei se está aqui na live ainda, mas teve gente que respondeu lá, vou pôr embaixo do colchão, né? Mas na verdade não é, né, pessoal? A gente sabe bem que não adianta só a gente guardar dinheiro, né? Pegar o dinheiro, colocar embaixo do colchão e tá tudo certo, né? Embora tem muita gente que pensa isso, né? Até mesmo a poupança, né? Poupança que muita gente pensa que é um investimento, que é uma coisa segura, né? Seguro é de fato, mas existem outros tipos de investimentos mais seguros até e que você tem uma rentabilidade de verdade, né? Não perde para a inflação, porque na poupança, basicamente, a gente está perdendo dinheiro, né? É quase o equivalente a gente colocar embaixo do colchão, né? É só um pouquinho melhor, mas é quase equiparado, tá? Ah, tá. A Ju perguntando aí, tipo Nubank, eu investindo, onde eu posso guardar? Gente, basicamente, onde que a gente vai guardar? O que que a gente precisa saber quando a gente fala de guardar uma reserva de emergência, né? Primeiro, uma reserva de emergência ela não pode ficar num investimento que seja com baixa liquidez, né? Então a gente precisa de duas informações quando a gente fala de reserva de emergência. A gente precisa de alta liquidez e baixo risco. O que é liquidez, para quem não sabe? Liquidez é a facilidade com que a gente tem de transformar aquele ativo, aquele investimento que a gente tem em dinheiro. Tá? Então, basicamente, eu vou fazer uma comparação aqui um pouco básica para ficar claro, né? Vamos dar um exemplo, uma comparação de uma casa com um carro. Por exemplo, um carro é muito mais barato que uma casa em média, né? O valor do carro geralmente é bem mais barato, né? Eu acho que depende do carro e depende da casa. Então é muito mais fácil você transformar o carro em dinheiro, você vender esse carro, do que você vender uma casa, concorda? Então, isso basicamente para ilustrar o que, que seria, entre aspas, a liquidez. Então, a liquidez basicamente é essa facilidade. Tudo bem que um carro não é
tão simples assim, não é da noite para o dia que você transforma ele em dinheiro que você consegue vender, mas ele tem mais liquidez do que uma casa, em relação a uma casa, tá? Então, basicamente, isso também acontece com ativos. Tem ativos que a gente tem liquidez diária, que a gente chama, né? Que é o quê? Você tem aquela aplicação, só que se você precisar, no dia seguinte você já consegue resgatar aquilo. E aí aquilo já se transforma em dinheiro e já fica disponível para você. Isso é uma alta liquidez, liquidez imediata, né? Existem alguns CDBs que têm liquidez imediata. Então você resgata imediata, que eu falo assim, é em questão de alguns minutos, tá? Então isso é alta liquidez. E ao mesmo tempo, a gente também precisa de ter uma boa rentabilidade e também um risco baixo. Então a gente vai procurar alta liquidez, risco baixo, com a melhor rentabilidade possível, tá? É lógico que a gente não vai conseguir a melhor rentabilidade do mercado, porque quanto maior essa rentabilidade, a gente aumenta aqui, ó, o risco. Então, como a gente está falando de uma reserva financeira, a gente não pode ter muito risco, a gente não pode ter muita volatilidade. O que que é volatilidade? Você colocou R$ 200 lá, amanhã virou 100. Aí você precisa para amanhã, o dia que você precisa está em 80. Então, você não pode ter um risco nesse nível para um dinheiro que você não sabe quando você vai precisar. Até tem investimentos para perfis que são mais arrojados que eles vão querer um pouco mais de risco, mas ele não pode pegar reserva financeira, essa pessoa não pode pegar reserva financeira e colocar no alto risco, entendeu? Tem que ficar no baixo risco e alta liquidez. E a gente vai buscar no meio do caminho uma rentabilidade mais atrativa possível, né? Quais são as opções que a gente tem? A gente pode fazer um investimento num tesouro direto, que basicamente é um dos investimentos mais seguros que tem no Brasil, é o Tesouro Selic, né? Você está investindo no governo. E é um dos mais seguros, liquidez diária e você tem um baixíssimo risco e uma rentabilidade super interessante, né? Hoje em dia a gente está com uma rentabilidade aí, a Selic a 13,75. Então está mais atrativa do que muito ativo de renda variável. Então, por exemplo, o Tesouro Selic é um ótimo lugar para você deixar uma reserva de emergência. Por exemplo, outro exemplo, um CDB de um banco rendendo 100% CDI, liquidez diária. Tem que pensar na liquidez e no baixo risco. CDB é renda fixa. Então, ou renda fixa, ou Tesouro Selic. Ah, mas eu não entendo muito desses negócios. Pô, Nubank, você vê lá, o Nubank rende 100% do CDI, o que que você tem que saber? Você vai procurar a informação seguinte: rende quantos por cento do CDI? No mínimo tem que render 100% do CDI. Daí para frente, o que tiver é lucro. Então, 110, 105. Tem até alguns canais aí, né? O PicPay chegou a pagar 200% do CDI. Pô, quanto mais rendimento, melhor, tá? Mas o que a gente tem que se atentar não é a rentabilidade, tá? A gente não está buscando rentabilizar o capital. A gente está buscando duas coisas: liquidez e baixo risco, tá? Não é para a gente rentabilizar esse capital. A rentabilidade a gente vai procurar em outra fase, quando a gente já fez a nossa reserva de emergência, já está tranquilo, já está seguro ali para qualquer imprevisto que aconteça, e aí a gente está buscando rentabilizar mais para acelerar a nossa construção de patrimônio, certo? Então é um processo, entendeu? A gente precisa se organizar e seguir as etapas, não pular etapas, não querer abraçar o mundo, tá? Mas para quem não tem tanta intimidade, não tem vontade também de aplicar, fazer uma aplicação no Tesouro Direto, fazer uma aplicação no CDB, serve essas contas que têm rentabilidade de 100% do CDI. Por exemplo, o Nubank oferece, tem alguns outros bancos, tem a conta no PicPay, entendeu? Hoje em dia, muitos bancos oferecem esse serviço. Você deixa a conta lá, a própria Nubank tem uma função lá de guardar dinheiro, né? E aí eles falam, ah, gente, o seu dinheiro rendendo aqui rende mais que a poupança. É muito vendido isso, né? Rende mais que a poupança. Só que você tem que se atentar ao seguinte: quantos por cento do CDI? Ah, é 100% do CDI, 105% do CDI e liquidez diária. Show de bola. Tá bom. Aí você vai colocar o capital ali, que o objetivo é construir, chegar àquele valor ideal de reserva de emergência. Fechou? Alguma dúvida? Ju, entendeu? Basicamente é isso que a gente vai procurar, tá? E aqui, gente, chegando aí no finalzinho, né, da nossa explicação, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me sinalizar aí também, tá? Como que a gente faz o gerenciamento da nossa reserva, né? Primeiro, a gente precisa monitorar e controlar a nossa reserva, seja por meio de uma planilha, aplicativo, ou se você tem, por exemplo, lá na Nubank, tem um valorzinho que você tem guardado lá. Você precisa ter
acesso a esse valor, de preferência que ele fique separado da sua conta, tá? Não fique misturado, para você ter clareza de quanto falta para você chegar ali, ou de repente, se você precisou usar uma parte, quanto você precisa repor, tá? Então a gente precisa ter consciência disso, ter clareza, ter um valor separado ali, porque realmente esse valor de reserva de emergência, gente, por que que ele não pode ficar misturado? Por isso que até seria legal ter uma conta numa corretora e tal, para aplicar. Porque senão, facilmente você vai olhar aquele valor e falar, vou gastar aqui, vou comprar esse sapato, vou comprar essa roupa que eu tô com vontade aqui. E não é para isso que é feita a reserva de emergência, entendeu? A gente tende a falar assim, ah, não, já tô com esse dinheirinho aqui, então eu vou aproveitar e vou usar, depois eu ponho aqui. Nunca mais põe. A reserva fica lá a ver navios, né? Fica só olhando com cara de triste a reserva lá. Musiquinha triste e nunca mais vê aquele dinheiro. Esse que é o problema, entendeu? Então a gente precisa ter isso muito bem separado, ter comprometimento. Essa reserva, gente, é para uma eventualidade. É para um momento em que você tiver um imprevisto, algo que você precise de um capital rápido ali, sabe? Então a gente precisa, de fato, monitorar, seja por uma planilha, tem gente que não gosta de usar planilha, controla pelo aplicativo lá, deixa separadinho, o Nubank tem essa separação mesmo lá, como se fosse um tipo de uma poupança, mas ele deixa aplicado, né? 100% CDI, outros bancos também têm. É, você pode fazer uma anotação, um caderno, ó, tal dia eu tenho tanto, aí conforme vai aplicando, né? Quem gosta de usar caderno e caneta, né? E reavaliar periodicamente esse número, né? Por que eu digo isso? Uma vez por ano, ou uma vez a cada 6 meses, a gente precisa olhar para esse número e falar, pô, porque as coisas mudam, né? A nossa vida muda. Então, de repente, se hoje você não tem um filho e daqui a um ano você tem um filho, o seu gasto básico para sobreviver vai ser outro, entendeu? Então, a gente precisa reavaliar também esse número. Ah, daqui 6 meses, daqui a um ano, parar e olhar. Minha reserva está adequada? Faz o cálculo de novo, é coisa rápida. Ah, não, agora eu preciso aumentar mais R$ 3.000 aqui na minha reserva, porque o meu gasto básico mensal ele aumentou um pouco ali. Então, hoje eu tenho contas que eu não tinha antes, que são básicas, que são essenciais, que eu preciso manter. Fechou? Então a gente precisa reavaliar periodicamente e, sinceramente, gente, 6 meses, um ano, não é um absurdo, né? Pra gente falar, pô, vou olhar para minhas finanças aqui. Na verdade, a gente, com o passar do tempo, a gente vai entender que a gente precisa de muito mais frequência do que isso. Mas em questão da reserva, a gente não precisa ficar todo mês ali olhando para esse número. Fechou? Situações de emergência. Aí eu entro num ponto delicado, né? Parece que quando a pessoa tem R$ 5.000 guardado ali, parece que tudo virou emergência, né? Ah, não, porque aí eu vou trocar de carro aqui, eu vou aproveitar esses 5.000, vou dar entrada no meu carro. Isso aqui é uma emergência. Aí a pessoa ela começa a inventar emergências. Mas, gente, emergência, a gente tem que saber lidar e ter maturidade para falar, não, isso não é uma emergência. Comprar um sapato novo não é uma emergência. Ah, mas eu preciso isso e aquilo. Tem que dar um jeito de colocar no orçamento. Isso, a reserva de emergência, ela não pode ficar sendo o cofrinho ali e pagando todos os nossos luxos, as nossas contas. Ah, eu descontrolei o cartão de crédito, então é uma emergência. Não, um descontrole de cartão de crédito não é uma emergência, entendeu? Então a gente precisa mudar essa crença e trabalhar para utilizar esse financeiro de forma consciente, né? E lembre-se, sempre repor. Putz, eu precisei usar R$ 1.000 porque o meu cachorro ficou doente. Pô, bacana, isso daí é um motivo bem válido, né? Isso é uma emergência. Doença, pô, o carro quebrou do nada, eu preciso trabalhar com o carro, sabe? Saúde, remédio, o pai, mãe ficou doente, precisa de uma força, te ajudar, vai fazer uma cirurgia, qualquer coisa desse tipo, sabe? Vocês vão saber quando for uma emergência. O fato é esse, vocês vão saber quando for uma emergência, tá? E usou R$ 1.000, usou R$ 2.000, repõe. Ah, mas eu preciso repor então 1.000 no mês que vem? Não. Aí você volta repondo de 200 em 200, 300 em 300. Só que aí você não vai continuar investindo. Se você já tinha reserva montada e começou a investir em outras coisas, precisou usar a reserva, vamos voltar. Em vez de continuar investindo lá, não vou tirar o que já tenho investido lá. Mas em vez de continuar investindo lá, eu vou voltar aqui para a reserva, até encher o potinho da reserva de novo, e aí depois eu volto, porque aqui tem que estar sempre cheio. O potinho da reserva tem que estar sempre cheio.
beleza? Isso é uma premissa básica. Então, utilizou, repõe. Usou, repõe. Certo? Gente, basicamente, sobre reserva financeira, eu acho que basicamente consegui abordar tudo aí, os principais temas aí, e não faltou nada em relação à reserva, que vocês precisam saber de reserva. Agora eu quero saber de vocês. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou clara a explicação? Sanou alguma das dúvidas do que, principalmente do que o pessoal sinalizou para mim ontem lá nas enquetes, né? Pô, não fazia ideia, não faço ideia onde coloco uma reserva de emergência. Onde que eu posso pôr? Quanto que é que eu tenho que ter de reserva de emergência? Essas questões ficaram claras? Vocês conseguiram entender isso daí? Interajam comigo aí, por favor. E aí, gente, tem. Fala, Amandinha. Estamos no finalzinho, hein, Amandinha? Não sei se você conseguiu assistir aí, se tá com o Gui tava aí na live. E aí, Edão, conseguiu entender, mano, basicamente? O ponto principal aqui, gente, se pagar primeiro, tá? Isso daqui é o que vai mudar o jogo para vocês. Beleza? Beleza, Joe? E aí, Ju, da hora. Legal. Bacana, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é a hora, tá? Senão a gente já vai seguindo aí para a reta final, chegando perto de 40 minutos de live. Fique em paz, Amandinha. Fique em paz. A gente vai, tô gravando aqui esse conteúdo, vou transformar ele em um videozinho curto, algumas partes importantes para postar essa semana também, para quem não conseguiu acompanhar aí, quem não conseguiu entrar no horário, fique em paz, tá? Eu vou, com o passar do tempo, também reforçando esses assuntos, beleza? Albert, esse é o maior desafio, né? É o maior desafio de quem precisa construir uma reserva, né? E quem não tem o hábito, né? Ter a frequência sem gastar a reserva, né? Isso é complicado, eu entendo. Mas aí parte de outros pontos, né? Pontos de organização e de fato, organizar a vida financeira, né? Controlar gastos, ter consciência financeira é muito além disso aqui que eu tô falando. Eu entendo isso daí, tá? Esse problema realmente é que, assim, nesse curto período de tempo aqui, eu não consigo passar para vocês tudo o que é necessário, né? E aí leva muito tempo e tudo mais. Esse conceito de reserva de emergência é mais uma base, né? Um início. É só um pontapé inicial aí para que vocês consigam mais para frente juntar com outras informações que vocês precisam saber, né? Questões de organização, lidar com cartão de crédito. Não dá para a gente simplesmente falar, faz uma reserva aí, tá tudo certo e tudo bem, né? Até porque, se fosse isso, eu não, basicamente eu faria uma live dessa aqui, eu não precisava atender ninguém de forma, fazer uma consultoria, né? De 3 meses com alguém para passar todo esse contexto, né? Mas assim, gente, eu vou tentar passar para vocês, com o passar do tempo aí, o máximo que eu puder passar de informação no meu Instagram. Quem não acompanha ainda, se quiser seguir aí, para acompanhar e entender um pouco melhor esses conceitos, né? E a gente vai trabalhando. E a gente precisa de tempo, né? A gente precisa se dar tempo também para a gente chegar lá. Não é da noite para o dia. Igual, para muitas pessoas, isso aqui que eu estou falando é uma novidade. Tem gente que nunca ouviu falar sobre isso. Então, não dá para vocês também se cobrarem ao nível de tipo, nossa, amanhã eu já preciso saber fazer tudo isso aqui. Não, não é isso. É um passo de cada vez. Vocês precisam começar, né? Dar o pontapé inicial, acompanhar mais conteúdos, de repente pesquisar se tiver interesse, né? E com o passar do tempo, vai ficando mais claro, vai ficando mais fácil de fazer, entendeu? Não é uma coisa da noite pro dia, tá? Não se cobrem dessa forma. Deixa eu ver aqui. Preciso me organizar através de planilha. Eu acredito que inicialmente vai me ajudar bastante. Exatamente, cada um tem que encontrar a forma de se organizar, né? Uma forma que fique fácil, né? Porque se ficar difícil, gente, a gente não vai fazer, entendeu? A gente tem que caçar uma maneira de deixar isso fácil. E é aqui que eu estou tentando passar para vocês alguns insights para facilitar isso daí. Por exemplo, essa questão de se pagar primeiro, né? Por que que eu falo que isso muda muito? Porque mudou para mim. E muda para muitas pessoas que aplicam, né? Porque quando você se paga primeiro, você inclui aquele investimento, aquela reserva, você inclui já nos gastos essenciais. E aí depois você nem sente.
o restante que sobrar na conta lá, você vai gastar. Agora, se você não se pagar primeiro e sobrar 700, 600 reais lá na sua conta, você vai gastar todos esses 600 reais, né? Agora, se você já tirou antes 200 reais, vai sobrar 400. Você vai gastar do mesmo jeito, esses 400 você nem vai lembrar, tá? Então, alguns hackzinhos, assim, alguns macetes, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Entre dívidas, parcelamentos ou apenas realmente o que precisamos para viver. Então, Ju, você perguntou, né? Reserva de emergência entra dívidas, parcelamentos ou apenas o que a gente precisa para viver? Não entra dívida e parcelamento, tá? Entra basicamente para você fazer o cálculo, né? Para você fazer o cálculo, você precisa calcular só o que você precisa para sobreviver. Então, por exemplo, aluguel ou que seja financiamento de casa. Você pode pôr o financiamento da sua casa, porque é uma moradia, entendeu? É um gasto com moradia, aí tudo bem, tá? Agora, por exemplo, parcelamento de shopping, roupas. Ah, eu comprei um conjunto de roupas, aí gastei 1.000 reais, parcelei em 10. Isso daí vai entrar na minha conta de gasto básico? Não, tá? O que vai entrar de gasto básico é moradia, seja aluguel, seja financiamento de casa, internet, água, luz. Ah, tem filhos? Ah, eu tenho um filho pequeno, fralda do filho, show. Gastos essenciais, coisas que não dá para você, tipo, cortar. Não são negociáveis, entendeu? Agora, por exemplo, comprei roupa, comprei 1.000 reais de roupa. Isso daí não é um gasto que você precisa para sobreviver, tá? É lógico que eu estou falando sobreviver no sentido literal mesmo da expressão, não considerando outros fatores de conforto psicológico e conforto de vida, qualidade de vida, né? É questão de sobrevivência mesmo, de comida, internet, água, luz, moradia, essas coisas básicas. Aí você vai pegar todo esse valor que você gasta. Então vamos lá, eu gasto tanto de casa. Financiamento, 1.000 reais. Compras, 1.000 reais. Internet, luz e água, mais 500 reais. Ou seja, deu 2.500, 3.000 reais. Essa é o seu valor base. Então, é essa base que você vai fazer o cálculo de 6 vezes, 6 a 12 vezes, para você compor a sua reserva, tá? E aí, com base nisso, você vai começar a construir a sua reserva. Tá? Por que que é importante ter esse número? Por mais que ele pareça assustador, pareça muito distante, é importante a gente ter esse número para a gente ter clareza, tá? A gente precisa ter clareza. Se vocês conseguirem desenhar esse número bem grande na parede, onde vocês vão ver todo dia, vocês vão ver que com o passar do tempo isso vai ajudar vocês a buscar esse objetivo, porque vocês estão vendo ali todo dia, clareza. Tá? Agora, quando fica meio nublado, preciso juntar um valorzinho, preciso ganhar mais. Quando você fala assim, preciso ganhar mais, você não está sendo específico ou específica. Ganhar mais quanto? Ponha números, coloque números, faça o cálculo e fala, ó, minha reserva é tanto, é 10 mil. Pô, 10 mil. Embora pareça longe, você vai pôr no 200, você vai pôr mais 300. Putz, esse mês entrou um dinheiro a mais. Consigo colocar 500. Putz, esse mês eu peguei um 13º. Consigo colocar, do 13º, consigo colocar 600 reais ali. Pô, legal. Nossa, saiu um trampo de uma renda que eu não estava contando. Consigo colocar mais 300 reais. Show. Quando você vai ver, já está com 5, 6, 7 mil. Quando você vai ver, se dá conta, você já está mais perto do que longe, tá? Então, basicamente é isso, tá, gente? Eu espero que tenha ficado claro aí a explicação em relação à reserva, tá, Ju? Para você fazer o cálculo, só gastos essenciais mesmo, tá? Parcelamento só se for parcelamento de moradia, beleza? Fala, Dai. Estamos quase acabando aí, hein, Dai? Mas eu vou preparar um materialzinho para postar essa semana. Gente, basicamente, concluindo aqui, tá? Para a gente finalizar. Resumo, tá? O objetivo principal da nossa reserva é trazer para a gente tranquilidade e conforto ali na hora de qualquer imprevisto que apareça. A gente tem que contar com isso. A vida é isso, a vida é imprevistos, tá? Então, a nossa reserva ela vai trazer um conforto psicológico, uma tranquilidade para a gente não se desesperar. Porque nada é pior do que para resolver um problema do que se desesperar, tá? Então, a reserva ela vai vir para fazer esse papel de deixar que o problema tenha o tamanho dele. O problema ele não pode ser maior do que ele é, ele não pode ser maior do que a gente, tá? Então, basicamente, a reserva ela vem para trazer esse conforto psicológico, tá? E a gente precisa utilizar com consciência e responsabilidade também, tá? Não é brinquedo, não é tipo um valorzinho que você tem ali, meu, é sua reserva de emergência.
ela já é destinada para isso. Ah, mas eu vou fazer uma viagem. Não, você tem que se planejar e num outro momento, num outro dia, talvez a gente consiga abordar esse tema. Você tem que fazer um planejamento financeiro em que o potinho da sua viagem é outro. Então, você tem um potinho aqui da reserva de emergência e para você viajar é outro. E aí você tem que se organizar para você conseguir ir enchendo aos pouquinhos os dois, né? E aí já entra um pouco mais na parte de organização financeira e tudo mais. Quem sabe no próximo dia aí eu pretendo fazer lives periódicas aí, a cada semana ou a cada 15 dias, e a gente vai abordar com certeza esse tema mais cedo ou mais tarde, tá? Então, reserva, utilizar com consciência e comprometimento, tá? Então, basicamente, eu acho que esse é o recado. Se eu puder reforçar alguma coisa aqui para vocês como insight principal dessa live, se pague primeiro. Se paguem primeiro, certo? Então, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar aí. Caso contrário, a gente já vai encerrando aí a live, tá? O Oda aí, ó, chegou agora, Oda. Bem-vindo aí, mano. Estamos finalizando aí, mas essa semana ainda eu consigo soltar um conteúdo, inclusive desse material aqui, né, que estou gravando para vocês. Fechou? Certo, gente? Valeu, Fê. Ô, da hora que você tá participando, hein, mano? Legal, saudade pra caramba de vocês, mano. Marcar alguma coisinha aí. Da hora, mano. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês saem dessa live hoje com alguns insights um pouquinho melhor, um pouquinho mais de clareza do que vocês entraram, tá? Meu objetivo aqui não é ser o grande salvador da pátria que vai resolver todos os seus problemas, mas nosso objetivo é sempre encurtar um pouquinho o caminho de vocês, né? Trazer um pouquinho de uma outra visão, uma outra perspectiva e de repente fazer com que vocês daqui para frente comecem a pensar sobre isso, né? E de repente daqui 1 ano, 2 anos você fala, nossa, depois daquela live lá, ó, 1 ano depois eu já tenho aqui minha reserva. Ó, 12 mil reais, 20 mil reais eu já tenho que ir de reservinha e tal. Já usei algumas vezes, precisei, meu carro quebrou. Nossa, resolveu um problema, certo? Então, gente, no mais, vou me despedindo aqui por aqui e a gente vai se falando. Eu vou postar conteúdos, qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem, a maioria de vocês aí tem meu contato. Quem não tem, pode mandar aí pelo Instagram e a gente vai interagindo aí, fechou? Obrigado aí pela presença de todos, vocês são 10. E parabéns pela iniciativa, tá? De tomarem a rédea da vida financeira de vocês, né? Poucas pessoas se preocupam em estar aí, ó, um horário depois do trabalho, muitas vezes, 9 horas da noite, quase 10, aprendendo sobre finanças, né? É, é uma iniciativa que vai mudar a vida de vocês, fechou? Valeu, Nathalie! Boa noite, menina! Obrigado, gente, pela presença. Fechou? Tamo junto. Vamos junto nessa caminhada aí, falou? Valeu, Mari. Tamo junto. Boa noite, gente. Obrigadão. Obrigado, no. Boa noite. Valeu, paizão. Bora. E aí, menino? Que é isso aqui? Ah, gravação, menina. Você saiu na minha gravação, vida.